Então, os brônquios principais são eles que vão penetrar os pulmões através dos hilos. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavrinha hilo, hilo é um lugar onde uma série de estruturas estão se inserindo dentro de um órgão. Então, além dos brônquios, no caso aqui dos pulmões, dos hilos pulmonares, a gente vai ter os vasos sanguíneos, a gente vai ter também vasos linfáticos e os brônquios, né, se inserindo. Então, o hilo é uma região de um determinado órgão onde várias estruturas estão se inserindo. A gente também tem os hilos ali do nosso rim, dos nossos rins, tá? Então, a gente vai ter esses dois brônquios principais, esses brônquios eles vão se ramificando, tá? É importante vocês gravarem as características dos brônquios, tá? Tanto direito quanto esquerdo. Então, olha só, o brônquio direito, ele é mais vertical, ele é mais curto e mais largo. E, além disso, ele ramifica-se em 3 brônquios lobares, que vão, cada um desses 3 vão se inserir num lobo diferente do pulmão, tá? Já o brônquio esquerdo, ele é mais horizontal, um pouquinho mais comprido e um pouco mais estreito, tá? E ele vai se dividir, vai se ramificar em 2 brônquios lobares, porque o nosso pulmão direito só tem 2 lobos. O pulmão esquerdo só tem 2 lobos, tá? Por que saber as características dos brônquios é importante? Porque, dependendo dessas características, eles ficam mais propensos ou não a receberem algum material. Por exemplo, quando a pessoa engasga, né, se aquela moeda, por exemplo, consegue passar pela laringe, passar pela traqueia, ela provavelmente vai parar no seu brônquio direito, porque ele é mais vertical, ele é mais reto, ele é mais curto e ele é mais largo. Então, é mais fácil que uma estrutura alcance o brônquio direito do que o esquerdo, tá bom? E aí os brônquios, eles vão se ramificando. Então, a gente já viu que os brônquios direito e esquerdo vão se ramificar, né, nos brônquios lobares. Esses brônquios lobares, eles vão se ramificar em brônquios cada vez menores, que são os brônquios segmentares ou terciários. Esses também, por sua vez, vão se ramificando em estrutura cada vez menores, até alcançarem uma estrutura bem pequenininha, que são os bronquíolos. Qual que é a característica dos bronquíolos? Eles são sem cartilagem e é só epitélio. Isso é importante porque eles vão facilitar as trocas gasosas. Então, você vai diminuindo a quantidade de camadas de tecidos, né, na composição dessas estruturas, tá? Os bronquíolos são as menores estruturas aí que as nossas vias aéreas se ramificam, tá? A gente vai ter os bronquíolos terminais, que são aqueles bronquíolos que não contém a estrutura, a unidade funcional do processo de trocas gasosas, que são os alvéolos pulmonares. E a gente vai ter os bronquíolos respiratórios, que são aqueles que apresentam alvéolos na sua parede, tá? Então, os bronquíolos terminais são os últimos bronquíolos das nossas vias aéreas inferiores e que não possuem alvéolos pulmonares na sua parede, tá? Enquanto que os bronquíolos respiratórios são aqueles que apresentam alvéolos aderidos à sua parede, tá bom? Toda essa situação, traqueia se ramificando em brônquios, os brônquios se ramificando em brônquios lobares, os brônquios lobares se ramificando em bronquíolos, né? E os bronquíolos se ramificando, enfim, até chegar nos bronquíolos respiratórios, a gente constitui uma coisa chamada de árvore brônquica, que é essa transformação de uma estrutura maior numa estrutura menor, segmentando cada vez mais a estrutura, tá bom? Então, sobre as vias aéreas é isso, tá? Se você ficou curioso para saber o que é um alvéolo pulmonar e como é a estrutura dos pulmões, não se desanime, não se preocupe, porque no próximo vídeo eu vou explicar, né, tanto como é a estrutura do pulmão, o que é um alvéolo pulmonar e como funciona o processo de respiração e de trocas gasosas, tá bom? Um beijão, galerinha, e até a próxima. Tchau!